A paz do Senhor, boa noite a todos. É uma alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja acompanhando nesse momento o Conectados com a Palavra, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, especificamente na Capela Irmã Estevanato. Estamos aqui para abençoar esta noite de quarta-feira na sua vida com o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu vou começar uma série de estudos que vão trazer um alicerce na sua vida para que você possa frutificar em todas as áreas e produzir frutos. Deus deseja, de uma forma muito especial, tocar em você para que você seja um cristão gerador. E nós teremos 9 episódios com o tema Ana, um exemplo de frutificação. Assim como Ana, que representa a igreja, ou um cristão frutífero, Deus quer tocar na sua vida para que você se torne todos os dias, em todas as áreas, principalmente no aspecto de gerar vidas, de ganhar almas para Jesus, um cristão frutífero. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença e louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de entrar nesses lares, de repente, Pai, nesse local de trabalho que essa pessoa nos acompanha ou em qualquer outro lugar. Que o bom Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua palavra às nossas vidas nessa noite e sobre a vida daqueles que nos acompanham e que a Tua presença, Senhor, possa ser notória sobre este lar e sobre este local, fazendo com que a Tua palavra venha trazer iluminação, fazendo com que a Sua palavra venha trazer clareza ao entendimento, a fim de que em todos os dias e em todo o tempo, esta pessoa, pegando esses ensinamentos, colocando em prática na sua vida, torne-se uma árvore frutífera. Pois a Tua palavra diz, através do salmista, que quando nós meditamos na Sua palavra, nós nos tornamos árvores frutíferas, com as nossas raízes, Senhor Deus, junto às águas que vão produzir as folhas, que vão produzir as flores e o fruto, e nós iremos nos tornar bem-sucedidos em tudo aquilo que formos fazer, porque estamos debaixo da Tua palavra. Nesta noite, Pai, eu quero pedir sobre a vida dessas pessoas que me acompanham, que eles possam ser bem-sucedidos, frutíferos, produtivos, eles possam gerar em todas as áreas da sua vida, porque estão colocando a palavra do Senhor em prática. Peço também que o Teu bom Espírito Santo, sobre a vida desta pessoa, venha trazer, Senhor Deus, uma suficiência de provisão dentro daquilo que ela possa estar necessitando, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, que a Tua provisão, Senhor Deus, seja uma realidade com a bênção da multiplicação sobre a vida desse meu irmão. Eu os abençoo e creio que teremos um tempo precioso na palavra de Deus, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, Senhor. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há
Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti. Cante isso. Confio em ti, Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Yeah. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. E tudo é possível aquele que crer em ti, Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo. Olá, vamos à palavra de Deus. Nós estamos pensando no decorrer dessa semana a respeito do tema Ana, um exemplo de frutificação. E hoje nós estamos no 4º episódio, onde vamos aprender mais uma lição com a Ana, de um exemplo para que eu e você venhamos nos tornar frutíferos em todas as áreas da nossa vida. O subtema de hoje é: a produtividade é gerada pela perseverança na oração. Ana assim o fez e nós devemos também fazer da mesma forma. Quero te convidar a ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não havia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Eu quero repetir novamente esse versículo com você, esses versículos, né? Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ana, ela está agora usando da ferramenta que Deus nos deixou à disposição para que possamos nos relacionar e desfrutar de uma intimidade com Deus que pode até gerar milagres. E isto aconteceu na vida de Ana, porque de infrutífera ou de improdutiva, ela torna-se produtiva
e frutífera. Mas por quê? Exatamente pela atitude gerada na perseverança de oração. A parte A do versículo 12 vai dizer: Ana continuava a orar diante do Senhor. Se queremos ter uma vida frutífera, em submissão ao grande mandamento e imperativo de Jesus, de eu e você nos tornarmos cristãos frutíferos, dar fruto em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender que temos a dependência exclusiva de Jesus, porque o próprio Jesus disse o quê? Sem mim, você não pode fazer nada. Se eu preciso de Jesus, e é fundamental que essa verdade seja iluminada no meu entendimento e influencie a minha vida, a minha dependência de Jesus, eu tenho que orar, porque a oração, ela antecede o milagre. Se você quer viver o milagre de Deus, se você quer quebrar o ciclo da improdutividade na sua vida, se você quer gerar, se você quer produzir, você precisa ter uma intimidade com Deus, ela é gerada através de um relacionamento de oração. A oração, ela é o segredo de uma vida vitoriosa. A oração faz com que dentro de uma vida cristã, normal e natural, você produza. Você não precisa ser um titã ou um super-herói para fazer com que as coisas aconteçam no mundo espiritual. Basta você ser um homem. Basta você ser um homem, no sentido genérico, homem ou mulher. Basta você ser um servo ou uma serva. A Bíblia diz que Tiago, quando ele está escrevendo a sua carta, ele faz menção de Elias e diz que Elias era um homem capaz de falar com Deus, homem capaz de se relacionar com Deus e desfrutar de frutificação e milagres na sua vida. O evangelista João, no capítulo de número 1, no versículo 6, diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, um homem. Deus, ele se relaciona com pessoas, porque Deus ama pessoas, e a sua igreja, cristãos, tem a obrigação de viver uma vida de intimidade, de relacionamento através da oração, porque a oração, além de nos aproximar mais e mais de Deus e mostrar a nossa dependência que temos dele, a oração também ela pode anteceder o milagre. Queremos ser frutíferos, queremos ser geradores de almas e ganhar almas, queremos viver esta palavra profética sobre a nossa igreja, de sermos frutíferos, ser um cristão frutífero. Para que isso ocorra, eu preciso permanecer na palavra e fazer da palavra a minha orientação, mas eu também preciso permanecer numa vida de intimidade, de relacionamento puro, verdadeiro, de amizade com o nosso Jesus através da oração. E não basta apenas uma oração esporádica. Nós devemos perseverar na oração e em oração. É isto que o autor está escrevendo nessa parte A do versículo 12 de 1 Samuel, no capítulo 1. Ana continuava a orar diante do seu Senhor. Quer ter uma vida frutífera? Continue orando. Quer ter uma vida frutífera? Continue orando, continue clamando, continue se relacionando com Deus, continue buscando, continue ouvindo a voz dele através de um diálogo de relacionamento. Aí você terá uma vida frutífera e aquilo que Jesus nos ensinou será uma realidade. Você será um ramo frutífero e tudo que você fizer, você vai prosperar, porque é como o salmista falou também no Salmo 1, quando ele diz que aquele que medita na lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dará o seu fruto na estação própria e tudo que fizer prosperará. Os discípulos entenderam o princípio da oração, até porque o Mestre Jesus, o grande discipulador da vida desses discípulos, foi um exemplo verdadeiro, prático, no dia a dia da vida daqueles homens. No entanto, você vai perceber que os discípulos nunca pediram a Jesus para ensiná-los a pregar.
Os discípulos nunca pediram a Jesus para ensiná-los a expulsar demônios, a curar enfermos, mas algo chamou a atenção daqueles homens a ponto de eles pedirem ao Mestre Jesus que os ensinassem a orar, porque sempre que acontecia algum milagre, na maioria das vezes, os discípulos entenderam e percebiam que Jesus estava orando. Jesus, antes de andar sobre as águas do mar da Galileia, Jesus está no monte passando uma madrugada em oração. Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus levanta aos céus e dá graça em oração e faz aquele milagre da multiplicação. Antes mesmo dele chamar Lázaro para fora, ele fala com o seu pai no relacionamento. Ora, o que eu aprendo com isso? Aquilo que eu já te afirmei nesta palavra: a oração antecede o milagre. Você quer o milagre da frutificação? Você quer ser frutífero? Você precisa manter um relacionamento com Jesus. Você precisa manter um relacionamento com o Pai, com a pessoa do Espírito Santo. Lucas, capítulo de número 11, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, o versículo de número 1, eu vou ler na versão NVI, diz o seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Chamou a atenção dos discípulos essa prática de oração, porque eles viam resultados de uma frutificação, de algo que era gerado ou produzido através da vida de Jesus, e antes dessa produção havia sempre essa intimidade dele com o Pai. Isso é tão sério que em Lucas, eu quero que você abra, vamos lá, em Lucas, no capítulo de número 18, Jesus vai falar sobre a perseverança da oração, como Ana continuava a orar diante do seu Senhor, para deixar de ser infrutífera e para ser frutífera, para deixar de ser improdutiva e ser produtiva, para dar fruto e para obter um resultado daquilo que ela estava constrangida e queria e entendia que através de um alinhamento e um compromisso dela com Deus no seu voto, ela entendeu que através dessa oração contínua o milagre poderia acontecer, porque nós temos um Deus que responde, e você sabe disso. Jesus vai mostrar a importância de orarmos e perseverarmos. Lucas, capítulo 18, do versículo 1, também vou ler na versão NVI, diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhes: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse assim a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes dará a justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu quero me deter no versículo 1 deste capítulo 18, quando Jesus está falando sobre a parábola da viúva persistente. E nós devemos ser persistentes da mesma forma na oração, porque Jesus ele vai ilustrar isso para dar ênfase, tonificar o poder da oração e a perseverança que devemos ter para alcançar os nossos objetivos. E os objetivos principalmente de Deus, que são revelados.
já é revelado a vontade de Deus que você frutifique. É revelado a vontade de Deus que você gere e ganhe almas e seja frutífero como um ganhador de almas. É revelado na vontade de Deus que você multiplique seus talentos, seus dons e que você possa exercer a sua vida cristã dentro de uma naturalidade, dentro de uma forma de essência comum, natural, não precisa nada de uma coisa que seja absurda, mas é você viver permanecendo no mandamento, permanecendo em Jesus, permanecendo no seu amor, sendo podado, limpando, fazendo renúncias diariamente, modificando situações que podem nos levar a um prejuízo de sermos cortados e não podados da videira, e vamos frutificar, é da vontade de Deus. Jesus já liberou isso, Jesus já nos deu a sua ordem imperativa. Então eu tenho que perseverar. Por que eu tenho que perseverar? Porque eu tenho um Deus que me dá direção através da oração e da sua palavra. Se eu quero direção na minha vida, eu preciso me relacionar com o meu Deus. A palavra vai se tornar uma clareza, como está em Salmos 119, versículo 105, ela vai se tornar clara, ela vai iluminar. Eu não vou andar em trevas, eu não vou andar sem saber o que fazer, porque a palavra vai me dar direção e o Senhor vai falar comigo. Ele vai ter formas de falar, ele vai ter formas de se revelar, ele pode falar de uma forma logos, como você está ouvindo através dessa programação, conectados com a palavra. Você pode também ter uma direção de Deus de uma forma rema, o Espírito Santo trazendo uma revelação particular, pessoal na sua vida. Ele pode te dar um sonho, ele pode usar alguém que exerça um dom de uma palavra profética ou de uma palavra de conhecimento ou sabedoria para dar uma direção na sua vida. Mas o fato é que nós temos um Deus que fala e através do nosso relacionamento com Ele, nós podemos aprender a ser frutíferos, a nos tornarmos frutíferos, a sermos frutíferos. Isso é possível porque é a vontade de Deus. E não esqueça que a vontade de Deus não é meia boca não, viu? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita, como diz Romanos capítulo 12, o versículo 2. A vontade de Deus sempre é a melhor, e se Deus deseja que sejamos frutíferos, assim devemos fazer. Ser frutíferos é ter a capacidade de mudar o destino de pessoas. Certa ocasião, William Brown, ele disse o seguinte: o único entre os 12 apóstolos que não se tornou um missionário ou alguém frutífero veio a ser um traidor. O único que não foi frutífero, que não correspondeu a um chamado apostólico e missionário na sua vida, ele se tornou o quê? Um traidor. Foi cortado da videira por não fazer assim, desta forma. Valorize o poder da oração. Valorize o poder da oração, como Ana valorizou. Quer ser frutífero? Ore a Deus, clame ao Senhor para te ensinar, orientá-lo através da unção que traz entendimento, que traz conhecimento e te ensina todas as coisas a como você ter uma vida frutífera em todas as áreas da sua vida. A oração é tão importante que, se você ler o capítulo 17 do Evangelho de João, você vai perceber que Jesus, ele levanta uma oração sacerdotal, e nessa oração sacerdotal, ele está orando por ele mesmo, ele passa um tempo orando por ele mesmo. Depois, você estudando o texto, você vai perceber que ele vai orar pela vida dos discípulos que estavam à sua volta, que eram contemporâneos dele, e posteriormente ele vai orar por aqueles que ouviriam o Evangelho e veriam a crer. A igreja no futuro, atingindo a minha vida e a sua vida, pessoas que vieram antes de nós e pessoas que surgirão depois de nós, se ele não voltar.
ainda, porque é certo que ele vem, é certo que ele está chegando, mas Jesus, ele se dedica no Evangelho de João, no capítulo 17, para orar nessas 3 esferas, pela sua vida, pela vida dos seus discípulos e pela vida da igreja, daqueles que ouviriam e se converteriam posteriormente, chegando até os nossos dias, valorizando o poder da oração. Quer ser frutífero? Assim como Jesus foi e é frutífero, quer ser frutífero, assim como os discípulos se tornaram frutíferos, levando o evangelho do reino ao mundo de então. Você quer ser frutífero, assim como pessoas posteriormente vieram e levaram o evangelho do reino, chegando até as nossas vidas? Precisamos ter esse compromisso de oração com Deus. Precisamos aprender com a lição e o exemplo de Ana. Ana continuava a orar diante do seu Senhor. Reinhard Bunker, ele diz o seguinte: não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Nós precisamos ser frutíferos ou frutíferos. Para que isso seja uma realidade, não podemos esconder o remédio do paciente, porque o evangelho é o antídoto que pode mudar o destino de um homem, mudar o destino de uma mulher. Quantas pessoas obtiveram nas suas vidas um up? Foram renovadas porque buscaram então a viver aquela intimidade, aquele momento de relacionamento através de uma prática de oração. Se você não tem esse hábito, é bem verdade, não tem como negar que você fracasse na sua vida espiritual. Um cristão não pode viver sem oração, sem orar, sem se relacionar com o seu Deus. Deus, ele espera que você o clame e se relacione com ele. Como pode você amar alguém, dizer que ele é o primeiro na sua vida e não falar com ele? E não desenvolver um relacionamento com ele? Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3 diz: clama-me, e vou te responder. Deus é um Deus de relacionamento. Você clama, ele te responde, há um diálogo. E vou anunciar da direção, e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe, mas que o Espírito Santo te revela, que você não sabe, mas que a palavra te dá clareza da vontade de Deus, para que você seja frutífero em toda boa obra. Eu quero orar com você, para que Deus ateie o fogo da oração no teu coração, e você se levante como o intercessor pela sua própria vida, pela vida das pessoas que estão cercando você, e pela vida de outras pessoas que o Evangelho vai alcançá-las, assim como Jesus nos deu esse exemplo em João capítulo 17. Assim como os discípulos queriam aprender com Jesus como orar, o Espírito Santo pode te ensinar. Às vezes nós não sabemos nem como clamar, não é isso? E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele quer te ensinar a ter uma vida de oração. Ele quer te levar a lugares altos. Ele quer te levar junto ao trono de Deus. Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 4 ou no capítulo 5, fala que as nossas orações estão depositadas diante de Deus, diante do trono de Deus, em taças, que estão ali as orações dos santos. As minhas e as suas orações estão depositadas diante de uma taça, diante do trono. Isso é muito sério, o valor da oração. Você orar, você pode ver o céu se abrir e coisas extraordinárias acontecerem. Quando você ora, e principalmente quando você ora dentro de uma concordância com outras pessoas, milagres extraordinários podem acontecer. Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, o versículo 18 e 20, dá-nos esse poder de autoridade, de influência, de oração no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19, na NVI diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra
sobre qualquer assunto, concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem ou onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou no meio deles. Glória a Deus, é o poder da oração e o poder de concordância, alinhado à palavra de Deus, alinhado com a igreja, estamos debaixo da palavra profética, nós podemos ser frutíferos e seremos frutíferos, estamos debaixo do mandamento de Jesus imperativo, de eu e você permanecendo nele e através dele frutificarmos. Quero orar com você e por você. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu oro por esses nossos irmãos que estão conectados nesta programação, neste culto, e eu te peço que o teu bom Espírito ateie o fogo e o calor, para que ele se levante como intercessor, assim como Ana. Ana, Senhor, queria mudar a sua realidade. Ana queria se tornar, ó Deus, mãe e ser produtiva, e ela continuamente orava diante do Senhor, e o Senhor mudou a sorte de Ana, como o Senhor pode mudar a sorte deste meu irmão e desta minha irmã, que áreas da sua vida estão estéreis, áreas da sua vida estão como uma terra seca ou árida. O Senhor pode entrar nessa história, como entrou na história da vida de Ana, e através de um relacionamento contínuo que ela tinha com o Senhor, e assim devemos ter, o Senhor pode mudar o nosso destino. Levanta, Senhor, esta família, este homem, esta mulher, com a disposição de ser o intercessor pela sua própria vida, pela vida daquelas pessoas que o cercam, e por outros que virão, por projetos, por, ó Deus, metas, pela missão, por missionários e pelo mundo, e pelo clamor pelas almas, para mudarmos os destinos daquelas pessoas que estão indo para o inferno, salvarmos ela através de uma vida frutificada, da proclamação do Evangelho, e esse Evangelho entrando no coração, na alma, no espírito, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, e fazendo transformá-las em novas criaturas. Eu os abençoo, declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Quero convidar a você nesse momento a exercer a sua mordomia através da sua generosidade. Esse é o momento que nós vamos devolver a Deus os nossos dízimos e oferecer a Ele as nossas ofertas. Te convido a ler o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 29, do versículo 12 até o versículo 14, onde, através do louvor e oração de Davi, em gratidão pela oferta que ele estava investindo no reino de Deus, juntamente com os líderes da sua época, que nos trazem ensinamentos preciosos. Ele diz assim: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Nós precisamos entender que tudo vem do Senhor, nós só exercemos a mordomia em administrar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. No livro de Salmos, e o Salmo 24, e versículo 1 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus, e Ele nos confiou para que nós possamos, no aspecto financeiro também, exercer a nossa generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e o versículo 25, Salomão nos ensina: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Duas revelações através da vida de Salomão, que eu e você entendemos quando exercemos a mordomia com a finalidade da generosidade.
O generoso, ele vai ter cada vez mais. A pessoa generosa vai prosperar. Então, exerça isso com gratidão diante de Deus. Devolva aquilo que não lhe pertence. Devolva os dízimos do Senhor e, com gratidão, dentro da lei da semeadura, oferte, porque você vai desfrutar do cuidado, da provisão de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 9, também diz assim: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você quer ser abençoado? Seja generoso, exerça a mordomia. Entenda e aprenda que tudo vem de Deus, como o salmista diz, e nós apenas devolvemos. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 18, quando Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, ele vai falar a respeito das questões materiais, sobre riquezas, e vai orientar a respeito da prosperidade, com generosidade. Ele diz assim no capítulo 6, no versículo 18, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo: que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Repita comigo: generoso em dar e prontos a repartir. Esta é a finalidade. Este é o propósito, por isso somos abençoados. E eu quero te convidar, nesse momento, a exercer isso, a você contribuir com a sua oferta e devolver a Deus o seu dízimo. Eu vou orar com você e por você. Posteriormente vai aparecer na tela para você as nossas contas. Você pode fazer e realizar um Pix. Mande-nos também o comprovante, vai aparecer o telefone do nosso membership. Você pode nos enviar o comprovante. Quero orar com você e por você. Deus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que neste momento vai estar fazendo, Pai, a sua semeadura, que vai estar contribuindo financeiramente de uma forma generosa como um bom mordomo. Senhor, consagre tanto esse dizimista como o seu dízimo e esse ofertante como a sua oferta. Que tudo aquilo que está relacionado, através dessa atitude que esse meu irmão, esta minha irmã, que está fazendo desse momento, todas essas atitudes que eles estão fazendo resultem, meu Pai querido, na ação espiritual da lei da semeadura, de uma lei que não pode ser revogada. Nós abençoamos e declaramos, Senhor Deus, toda a sorte de bênção do Senhor sobre a vida desses nossos irmãos que contribuem em nome de Jesus. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Agradecer a você por me dar a oportunidade de entrar na sua casa através das nossas redes sociais para edificar você através da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família e que através desse ponto de conexão aonde estão chegando, a graça, o amor e a misericórdia de Deus sejam abundantes sobre você. Até o próximo programa e que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente.